Guerra Civil do Alex Garland estreia no dia 18 de abril nos cinemas e o diretor tá dizendo que esse é o último filme dele, depois de fazer Aniquilação, Ex Machina, 28 dias depois e diversos outros filmes de sucesso. Ele tá se aposentando com esse filme, que tem o Wagner Moura, nosso queridinho, como um dos protagonistas, bem como a Kirsten Dunst, a Cailee Spaeny, e vai acompanhar um grupo de fotógrafos registrando os horrores da Guerra Civil Americana. Eu quero começar dizendo que eu acho que esse vai ser um filme bastante divisivo, principalmente porque ele vende uma coisa no trailer e ele te entrega outra coisa. Muitas das pessoas que estão ali indo pro cinema achando que vão acompanhar um grande filme de ação, um grande filme de guerra, vão com certeza ter suas expectativas frustradas. Nesse filme então a gente vai acompanhar um grupo de fotógrafos, o Joel, que é o Wagner Moura, a Lee, que é a Kirsten Dunst, a Cailee Spaeny, que faz a Jessie, e também o outro cara que eu esqueci o nome agora, que chama Sammy, enquanto eles cobrem os eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos, depois que a Califórnia e o Texas se separaram do país para lutar contra os outros estados, basicamente. Grande parte das críticas do filme vão ser justamente sobre esse cenário distópico que o Alex Garland entrega pra gente, como também roteirista desse filme, onde simplesmente não tem grandes explicações, não tem grande embasamento, não tem uma grande história do por trás de tudo isso que está acontecendo, como chegou até lá, e também não fica muito claro quantas facções existem, quantos combates aconteceram e quais são os motivos pelo qual eles estão lutando, basicamente. Uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer é que eu sempre achei que o Alex Garland tem um pulso muito firme na sociedade como um todo, e todos os filmes que ele dirigiu dentro da carreira dele têm comentários sociopolíticos extremamente intrigantes, extremamente precisos, e eu sinto que todos os filmes dele geram grandes reflexões quando você sai da sala de cinema, e aqui em Guerra Civil não é diferente. A história, como eu disse, então vai acompanhar esse grupo de jornalistas que está viajando pelos Estados Unidos numa última tentativa de entrevistar o presidente, que está basicamente prestes a ser assassinado ou prestes a ser deposto, e eles passam por diversos lugares que vão retratando a realidade dos diferentes estados e cidades e como essas pessoas têm lidado com a realidade de uma guerra civil. E surpresa, eles lidam de formas extremamente diferentes, com muita violência, com pacifismo, ignorando a guerra, mas o comentário não é tanto sobre isso, e sim sobre o papel do jornalismo em tudo isso que está acontecendo. O Alex Garland basicamente vai construir então pra gente nesse filme a ideia de que o jornalismo em si, por mais objetivo, apartidário, apolítico, neutro que ele queira ser, ele nunca verdadeiramente consegue, e se ele se força a ser assim, às vezes a inação, o não agir ou o não se posicionar também pode constituir um ato de violência de certa forma. O que eu particularmente achei muito intrigante dentro de tudo isso é que ele utiliza 4 personagens que são jornalistas, que têm a mesma premissa de serem imparciais de forma extremamente distinta. A gente tem um jornalista que quase sente tesão de estar vendo os horrores da guerra, ele é quase um sádico. A gente tem uma pessoa que é desacreditada do papel do jornalismo, extremamente pessimista. A gente tem uma pessoa que também está um pouco desacreditada do papel do jornalismo, mas ainda é otimista e acredita ser importante. E a gente tem a mais nova jornalista da equipe, que é uma mistura de todos eles. Ela vê os horrores, ela se diverte com os horrores, ela é extremamente otimista, às vezes ela é pessimista, às vezes ela acha que tá fazendo um trabalho que impacta as coisas, e às vezes não. Mostrando pra gente que a mesma função de jornalismo, por mais imparcial que ela tente ser, ela já tem 4 pessoas vastamente distintas, com estilos vastamente distintos, compondo as matérias e os registros que são passados pra gente. Existem alguns momentos de reflexão muito clara dentro do que Alex Garland está falando, que são meio expositivos e te guiam sobre qual que é a ideia dele sobre o filme, principalmente quando ele fala que os jornalistas estão ali apenas para documentar e não para questionar ou fazer perguntas aos objetos fotografados, filmados e entrevistados, e que isso cabe às pessoas que vão consumir esse conteúdo. Uma das protagonistas chega até a dizer que se você entrar nesse buraco sem fim de ficar se questionando do porquê eu não fiz mais, porquê eu não intervi, porquê eu não ajudei, você nunca vai conseguir viver, e que esse não é o papel do jornalismo. E aí a conclusão, pelo menos a reflexão, cabe a você sobre o papel dessas pessoas de simplesmente tentar documentar e se manter fora de qualquer tipo de parcialidade.
O filme vai te dando dicas de como isso, ou na percepção do diretor, e isso não é factível, já que a gente vê diversas vezes cenas extremamente brutais, muito violentas, assombrosas, eu diria, em que os personagens são profundamente afetados pelos eventos que eles estão ali gravando, fotografando, mesmo dizendo que eles são totalmente inafetados por aquilo. Nesse filme a gente também vai ter, através do personagem do Wagner Moura e dali, um combate basicamente sobre a eficácia e a ineficácia dessa documentação, do papel desse trabalho dentro de uma situação tão precária quanto uma guerra. E apesar do filme ser anti-guerra, ele não necessariamente faz um posicionamento político extremamente claro para qualquer um dos lados que seja, tanto para a direita quanto para a esquerda, e ele usa de alguns artifícios dentro do roteiro para tentar se manter o mais neutro possível, como por exemplo unindo dois estados extremamente opostos politicamente, como a Califórnia e o Texas lutando contra o restante dos Estados Unidos. Esse papo de que a Califórnia vai se separar dos Estados Unidos, tem a intenção de se separar, ou de que o Brasil devia separar o Norte e o Sul, não é novidade em muitos países. Esse separativismo que a gente tem acontece constantemente no blá blá blá, mas mostra pra gente o quão desunido ou o quão distante de outras partes, outras pessoas de uma mesma nação nós conseguimos nos tornar, e o quanto que a gente vai se distanciando dos problemas de outras partes, simplesmente porque a gente está vendo através de um jornal, através de uma revista, através da televisão, e parece que aquilo não é de verdade, não nos afeta. No meio de todos os horrores e algumas cenas de ação, alguns momentos extremamente impactantes, fica a reflexão pra gente como audiência de qual é o preço que um ser humano paga para poder fazer esse trabalho, de tentar se afastar o máximo, mas ainda assim falhar. O que custa para esses jornalistas? E a resposta é meio clara. Custa a humanidade de muitos deles. Ninguém foi feito para sustentar a memória desses terrores no dia a dia, o tempo todo, de ter isso gravado para sempre em si e ter que carregar todas essas perdas de tanto pessoas aleatórias quanto pessoas próximas por conta de uma coisa tão escrota quanto uma guerra. Mas o Alex Garland vai fazer outra coisa que eu achei uma das mais interessantes dentro do filme todo, que é focar no objeto que está fotografando ou registrando os eventos e não tanto nos eventos em si. Obviamente a gente acompanha tudo que está acontecendo, mas todos os momentos em que a gente vai ter uma foto marcante dos eventos que estão constituindo essa guerra, o foco está no jornalista ou na jornalista que está tirando essa foto. E a maneira como ele compõe as cenas em que a gente vê essas fotografias sendo tiradas é sempre muito específica, com um plano de fundo que reflete um contexto completamente diferente da guerra, ou de descontração, ou de proteção, ou de amizade, ou de preocupação, e não no horror que a gente está vendo fotografado, mas sim no plano de fundo da pessoa que fotografa, em que a gente vê a realidade do que está acontecendo, o que deixa claro pra gente a importância de se contextualizar o que é registrado através do jornalismo, seja ele em qualquer um dos formatos, escrito, em vídeo, em foto, em áudio, tanto faz. E na minha opinião esse vai ser um filme extremamente divisivo, em que eu consigo ver diversas críticas sendo tecidas tanto pelo que ele prometeu e pelo que ele entregou, mas principalmente por ele ter esse posicionamento basicamente neutro. Apesar do Alex Garland deixar ali nas entrelinhas o que ele acredita que são os heróis e os vilões da história, ou mais ou menos o posicionamento político dele, ele nunca faz nenhum comentário que revele verdadeiramente aonde ele está posicionado. Muita gente vai achar essa neutralidade covardia, mas na minha cabeça é o propósito do filme, é o ponto do filme mostrar qual que pode ser o preço de ser neutro, de ficar em cima do muro. Eu acho que grande parte do hype ou do bafafá que tá rolando ao redor desse filme é o timing dele, que vem num ano de eleição nos Estados Unidos, quando a gente sabe que, assim como no Brasil, a gente tem dois partidos extremamente opostos e grupos fanáticos dos dois lados, pessoas extremistas que estão prontas para fazer qualquer tipo de coisa para poder sustentar os seus ideais, seja aquilo positivo, violento, não violento, enfim. Agora, falando sobre o filme em si, eu preciso elogiar bastante a atuação da Kirsten Dunst, eu gostei bastante da Cailee Spaeny e eu gostei também do Wagner Moura. Eu acho que quase todas as pessoas desse filme têm um bom desempenho, apesar deles terem personagens ali que acabam não sendo muito explorados ou muito bem desenvolvidos.
além do que você necessariamente precisa saber sobre o que eles já passaram, sobre como eles construíram suas carreiras, como eles veem o trabalho que eles executam e nada mais, porque o foco não são as pessoas, mas sim a ideia do jornalismo como um todo. Um outro fator que eu tenho que citar aqui, que foi completamente deslumbrante pra mim, foi a mixagem de som. O design de som desse filme é absurdo. As transições que a gente tem entre os momentos de intimidade, ou os momentos de reflexão, ou os momentos de ação, e tem alguns momentos de verdade em que o som consome você e você fica completamente surpreso. Parece que você está dentro daquele filme, você não está vendo uma história, você tá na história. E eu, pelo menos em 2 ou 3 cenas, eu senti efetivamente o que aqueles personagens estavam sentindo, porque eu fui transportado para aquele momento através do som. No fim, muitas das pessoas que assistiram esse filme comigo na cabine de imprensa saíram muito mais impressionados que eu, e o consenso geral é de que realmente o filme é muito bom. É um filme da A24, é um filme que tem sim muito a dizer, é um filme que tem um orçamento bem grande pro estúdio, é um filme com um elenco extraordinário, mas eu não sei se eu estou tão encantado assim com o desfecho desse filme e com as coisas que ele disse, mas principalmente com o que ele deixou de dizer de certa forma. O filme estreia dia 18 de abril nos cinemas, eu acho que vale o seu ingresso, tá? Principalmente porque a reflexão, o diálogo, a conversa, levar outras pessoas da sua família, o seu crush, o namorado, um amigo pra assistir esse filme, eu acho que vão levantar discussões legais, saudáveis e positivas, e eu acho que o papel da arte é tirar a gente da zona de conforto, é realmente levantar essas questões que são incômodas, é fazer a gente se questionar sobre o que a gente tá vivendo, e nisso Guerra Civil acerta 100%. Eu acho que o desfecho ali vai ser muito mais chocante para as pessoas que moram nos Estados Unidos do que pra gente. E eu honestamente não fiquei muito surpreso com o desfecho do filme, eu acho que ele faz sentido, eles fazem uma alusão meio ao que vai acontecer no final, logo no começo, então é um filme que vai recompensar a sua atenção aos detalhes, e também é um filme que não vai segurar a sua mão, não vai te explicar muita coisa, tirando o necessário de forma explícita, e todo o restante você vai ter que ir capturando ali nas entrelinhas, e alguma notícia que tá passando no fundo, em algum comentário, coisas muito breves que vão te orientar de qual que era a visão do diretor para esse filme e qual que era a mensagem que ele queria.